Glória a Deus. Então vamos lá em Lucas capítulo 5, vamos ler a passagem. É interessante que a mesma passagem, ela dá 3 tipos de pregação diferentes, às vezes até mais, né? Por quê? Porque a palavra de Deus se renova toda manhã. 5:1 de Lucas, diz assim, ó. Tá dando microfonia? Tá? Só um pouquinho, viu, Nicolas? Só um pouquinho. Diz assim, ó. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Eu gosto de ler e explicar. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. As pessoas naquela época tinham fome da palavra de Deus. Hoje as pessoas têm fome de outras coisas. As pessoas têm fome de ter um celular novo, de ter um carro novo, de ter uma casa, de ter uma vida boa, mas são poucas as pessoas que têm fome, sede de aprender a palavra de Deus. O que acontece com quem quer aprender a palavra de Deus? Bom, eu posso falar para você algumas questões. A sua fé vai ser uma fé diferenciada. A sua fé não vai ser igual de todo mundo. Porque a pessoa fala assim, ó, pergunta-se, né? A fé remove montanha? Pode perguntar para quem mora debaixo da ponte. Pode perguntar para a prostituta, pergunta para o ladrão. Ele vai dizer, remove. Você tem fé em Deus? Tenho. Por que ele não sai daquela vida? Por que não tem mudança na vida dele? Porque ele não ouve, não conhece a palavra de Deus. Ele conhece um jargão, né? A fé remove montanhas. Quem tem fé vai aonde quer. Porém, quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus, Ele traz conhecimento em nossa vida. Nós passamos a entender a palavra de Deus. Nós passamos a compreender o verdadeiro evangelho, o verdadeiro sentido da morte de Cristo, o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui hoje, que para eu e você estar aqui hoje, alguém inocentemente pagou um preço. Alguém foi lá, pagou um preço, morreu por causa de nós, tomou o nosso lugar, para que nós pudéssemos estar aqui hoje com essa liberdade de buscar a Deus debaixo da graça e o favor de Deus. Então, quando nós ouvimos, quando nós aprendemos a palavra de Deus, a nossa fé ela é muito diferente. Eu vejo pessoas que estão às vezes anos na igreja e nunca sequer leu a Bíblia. E o interessante de não ler a Bíblia é que essa pessoa ela tem opiniões. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Tudo bem, baseado em que se você não leu a Bíblia? A sua teoria de não concordar com isso, com aquilo, está baseado em quê? Se você não leu, você não conhece. Se você não conhece, você está baseado num costume familiar, numa cultura, numa religião que vem de gerações. Então é necessário que a gente leia a Bíblia. Diga, eu preciso ler a Bíblia Sagrada. Amém. Quem já leu a Bíblia inteira aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas comigo. Quem leu a Bíblia aqui mais de 5 vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem leu a Bíblia mais de 10 vezes? 3. Quem leu a Bíblia mais de 20 vezes? 1. Quem leu a Bíblia mais de 30 vezes? Só eu. E a irmã? Quem já leu a Bíblia umas 40 vezes? Por que eu estou perguntando? Porque a Bíblia ela é necessária ler várias vezes, não é? Eu já li uma vez a Bíblia, você não entende nada. Na segunda vez, você entende menos. Na terceira vez, vira uma confusão. Você vai começar a entender a Bíblia na 5ª leitura. Na 5ª leitura, você começa a entender os propósitos de Deus. Então é importante que a gente leia a palavra de Deus. A gente tem que ter fome da palavra de Deus. Sabe quando a gente faz um jejum de 48 horas, por exemplo? No final das 48 horas, a gente parece que come até um boi inteiro. A gente está com aquela fome. E é essa fome pela palavra de Deus. É o desejo de aprender. É o desejo de vir, de ouvir, de entender e praticar. Isso é fome. Então, ler a Bíblia traz fé, conhecimento e comunhão. Quanto mais eu leio, mais fé, mais comunhão eu vou ter com o céu. E o que mais? A minha vida vai passar a ter um propósito diferente.
Quando eu não conheço a Bíblia Sagrada, minha vida não tem propósito. Sabe por que não tem propósito? É porque assim, eu quero comprar um carro. Tudo bem, beleza, é um propósito? Esse carro você vai levar? Não. Eu quero fazer uma viagem. Você vai levar essa viagem quando morrer? Não. Eu quero estudar, eu quero fazer faculdade. Isso vai servir para quê após a morte? Para nada. O que você leva desta vida? Tecnicamente, nenhum dos seus propósitos. Nenhum dos seus propósitos você leva para a vida. Tem gente que trabalha, junta o dinheiro, cuida da casa e quando vai gastar o dinheiro não vê a cor do dinheiro. Está sempre naquela perrengue de vida. É briga, é problema ali, é problema acolá. Vive para resolver problemas ou da família ou de si próprio. Por quê? Falta propósito. É como se você desse um tiro no escuro e você não sabe um alvo para acertar. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ter objetivos, alvos. Você começa a ter determinações, caminhos para seguir. Eu tenho que chegar aqui, eu vou alcançar aquilo ali, baseado na promessa de Deus. Então o povo tinha fome, o povo tinha sede, necessidade de ouvir a palavra de Deus. Eu vou pegar um trecho aqui, é Marcos 5, 25. Marcos 5, 25. Olha o que faz quando a gente tem um propósito de aprender a palavra. Olha o que traz como benefício conhecimento da palavra de Deus. Marcos 5, 25. Marcos 5, 25. Cinco, 25, versículo 25. Isso. Certa mulher que já sofria 12 anos tinha um fluxo de sangue. Não dá para a gente dizer se era um fluxo forte. Não tinha transfusão de sangue, mas ela tinha um problema de saúde. Ela sangrava constantemente. Pensa nesse calor de 40 graus, a pessoa que está menstruada, a mulher, como é difícil. Agora você imagina lá atrás que a temperatura era muito mais alta, muito mais elevada. Não tinha os apetrechos que tem hoje, não tinha a higiene que tem hoje, não se tomava banho todo dia. Como é que eles viam naquela época? Todo mundo que era leproso era expulso da cidade. Todo mundo que tivesse um fluxo de sangue sem uma causa aparente, também era expulso da cidade. O que aconteceu com essa mulher? Essa mulher ela foi expulsa da cidade. Ela passou a viver no meio do pasto, no meio do cerrado. Ela não tinha mais família, ela não tinha mais ninguém. Mas olha só, continuando. E havia padecido, sofrido com muitos médicos, isso é quando ela estava na cidade. E gastando tudo que tinha, nada aproveitou, e isso piorou, ou foi a pior. Ouvindo falar de Jesus, o que aconteceu com a nossa amiga? A nossa amiga aqui, ela não conhecia, mas ela ouviu falar do Evangelho. A pergunta é, o que você tem feito com a palavra que você ouve aqui? O que você tem feito com as promessas de Deus? O que você tem feito com o seu chamado que veio da palavra de Deus? O que você tem feito da sua vida em relação às coisas de Deus? É uma pergunta que só você pode responder. É porque não precisa explicar para mim. Eu sei o que eu faço da minha vida com o meu chamado. Mas você vai ter que saber o que vai fazer com o seu chamado. E a Bíblia diz assim, ouviu falar de Jesus. Pula para o versículo anterior, versículo 28, depois eu volto para esse. Porque dizia para quem? Ela estava sozinha. Ela começou a falar alto, ela não tinha ninguém. Você sabia que uma pessoa, ela entra em depressão por um dos motivos mais simples que você pode imaginar? Chama-se solidão. Solidão é o maior problema para a depressão. Eu falo sempre para quem está já mais maduro e está solteiro, a pessoa fala, não tem nada a ver. A maioria das pessoas maduras e solteiras entram em depressão com facilidade. Existem outros problemas, psicológicos, mas aqui ela era uma mulher sozinha, abandonada por tudo, por todos, sem dinheiro, numa situação difícil, e ela estava ali conversando sozinha, porque ela dizia, se eu tão somente for até Jesus e tocar nas orlas dos seus vestidos, se ajoelhar e pegar perto dos seus pés, eu vou ficar curada. Baseado em que ela tirou essa ideia? Na palavra de Deus.
Ela tirou essa ideia na palavra de Deus. Por que nós muitas vezes não tiramos a ideia da palavra de Deus para praticar no nosso serviço, para praticar no nosso casamento, para praticar na educação dos nossos filhos? Os nossos filhos hoje passam 70% do tempo nas telas, celular, televisão, tablet, tal. E a gente fala, eu não sei, os meus filhos não é igual a mim quando era criança. É claro, você está deixando, você vai lhe dando liberdade. Então você vai ter que segurar, manter. Hoje, muita tela traz muitos transtornos mentais no futuro. TDAH e outras coisas mais. Por quê? Porque o mundo mudou. Mas a palavra de Deus não mudou. É a mesma ontem, hoje e eternamente. Porque dizia, se eu tão somente tocar nas vestes, sararei. Qual foi o pensamento dela? Um pensamento positivo e otimista. Eu vou pegar firme e vai acontecer. Não vou olhar para a direita, não vou olhar para a esquerda. Por quê? Quando eu atravessar a multidão, todo mundo vai ter nojo de mim. Quando eu atravessar a multidão, as pessoas vão gritar, vão falar, vão mandar eu se calar, vão mandar eu sair. Mas o meu alvo é Jesus. E eu vou atravessar o que tiver que atravessar. Eu vou buscar, vou chegar até Jesus, custe até a minha vida, mas eu vou chegar até Jesus. Volta o versículo anterior, 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Eu vou parar por aqui, porque eu não estou pregando sobre essa passagem. Essa mulher, ela sofria, padecia, mas quando ela ouviu uma palavra de cura, quando ela ouviu que o evangelho é uma coisa simples, ela se posicionou no mundo espiritual. Hoje, para nós fecharmos essa conferência, você precisa se posicionar espiritualmente. Você precisa ter um posicionamento. E se eu não quiser ter esse posicionamento, você vai viver o que você está vivendo e a tendência é piorar. Eu vou explicar por quê depois, tá? Mas é uma escolha de cada um, porque você está ouvindo a palavra. É porque eu não gosto, é um direito seu. Porque eu estou habituado a viver, é um direito seu. Só que quando a casa cair lá fora, você não pode dizer que nunca você foi ensinado. Nunca você foi ensinado. A Bíblia diz que vai chegar pessoas diante de Deus e vai dizer, Senhor, eu fui à igreja, fui na Lagoinha, fui lá na conferência, o pastor deu uma palavra para mim, Senhor, porque eu ajudei os pobres, Senhor, porque eu fiz isso. Ele vai dizer, para trás de mim, porque eu não te conheço. Gente, Deus não está vendo só as boas ações. Cornélio era um homem de dar esmola, Cornélio era um homem que orava todos os dias, mas não era salvo. Até que Deus falou para Cornélio, manda chamar Pedro, porque te falta entendimento da palavra de Deus. Aí Pedro veio e pregou a palavra de Deus para Cornélio, a família, e todo mundo se converteu. É necessário que a gente se converta? É necessário fazer caridade? Mas caridade, se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, é tempo perdido, porque isso não salva ninguém. Cornélio só foi salvo depois da palavra. A palavra que vai dar respaldo para a gente conseguir aquilo que a Bíblia promete. Então, parando para pensar aqui, a gente pensa nesse trecho, e ele fala em Lucas, ele diz assim, volta lá em Lucas para mim, ô Nicolas, volta em Lucas lá, e aconteceu que apertando a multidão, ouviu a palavra de Deus, estava ali junto ao mar de Genezaré. Vai. Só vai aqui, não vai lá? Vou ler aqui na minha Bíblia, vai. Estou tentando atirar o óculos, tento achar o óculos. Vou ler aqui para não ficar preso lá. Lucas 5. Oi? Mas tem hora. Isso. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Eu entendi aqui o seguinte. O pastor Cadu falou sobre lavar as redes, né? Que é necessário, que a gente não pode desistir. Independente das circunstâncias, a gente tem que ser permanente, constante. A gente não tem que ficar olhando para trás, porque esse mês, porque o fulano não conseguiu, não. Olha para a tua vida e para a palavra de Deus. Depois o pastor Everton falou sobre costurar as redes. E hoje eu não quero falar sobre rede.
Hoje eu quero falar sobre o barco. O barco. A Bíblia diz assim que Jesus viu 2 barcos, mas ele escolheu somente um barco. Imagine que nós temos 2 barcos. Um barco é aquele que você anda com a sua força, é aquele que você resolve com a tua inteligência, é aquele que você consegue na tua experiência, é aquele que você está conseguindo as coisas baseado nos valores morais e humanos. O outro barco que Jesus entrou é como se você dissesse: eu não posso, mas Jesus à frente do meu barco eu vou. Eu não vou tomar nenhuma decisão na minha vida porque Jesus está dentro do meu barco. Tem um trechinho em Romanos, capítulo 8, se não me foge a memória, 8,14. 8,14, olha que interessante, né? A gente fala que quando a gente aceita Jesus, a gente é filho de Deus. Mas aqui em Romanos ele reforça um pouquinho isso. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, estes são filhos de Deus. O que ele está dizendo? Não é vir na igreja e gostar da palavra, mas é permitir que a palavra conduza as suas atitudes, permitir que a palavra molde o seu caráter. Ah, mas é porque eu não concordo. Não seja a minha, mas seja a tua vontade. O apóstolo Paulo diz: fui para onde não queria, e para onde eu queria eu não fui. Por quê? Porque o Espírito Santo é que decidiu minha vida. Quando nós convidamos Jesus para entrar no nosso barco, nós estamos dizendo: Senhor, aqui não interessa se eu sou pescador, se eu não sou, aqui, Senhor, vai ser na sua vontade, seja no raso ou no fundo, seja da forma que o Senhor fizer, eu vou fazer o que o Senhor mandar. Quando Jesus falou para o Pedro jogar a rede, o Pedro falou assim, porque tu mandas, eu obedeço, eu lanço a rede. Ou seja, a pessoa que não quer Jesus no barco, às vezes você acha que Jesus no barco é você vir à igreja, falar amém, cantar, ajudar, falar que é crente, porque papagaio também fala, é só ensinar papagaio e fala. Agora eu quero ver você permitir que Jesus entre no seu barco e você fale: não seja mais a minha vontade, seja a tua vontade. Não seja mais as minhas decisões, mas seja a tua decisão. Você imagina que quando você chega para Deus e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para mudar o rumo da minha vida? Você nunca vai esperar que Ele vai pedir uma coisa difícil. Você sempre espera que Ele vai te pedir algo ao seu nível, à sua força. Mas Ele pode pedir algo para você que às vezes você não concorde. Eu não concordo com isso. Por que você pediu? Você pede para Deus, por exemplo, uma coisa que o homem não pode fazer. Aí Deus fala: faço, mas eu quero de você tal coisa. Ah, mas é tão difícil, eu gosto de passear final de semana, eu não gosto de vir na igreja domingo. E se Deus te pedir alguma coisa, como pediu para Abraão? Abraão, você me ama? Amo. Pega o teu único filho. Único. Abraão tinha 2 filhos. Ismael e Isaque. Mas ele fala o único porque está relacionado ao filho que veio pela promessa. Não foi o filho que ele conseguiu da maneira dele. Porque você pode conseguir as coisas do seu jeito. Jeitinho brasileiro, você pode conseguir o que você quiser. Você pode conseguir comprar carro com nome sujo. Você pode conseguir alugar casa boa, comprar casa boa. Você pode conseguir ser aparentemente o melhor dos diáconos na igreja, o melhor pregador. Mas isso é conseguir com a tua capacidade. Abraão conseguiu, ele tinha uma promessa que teria um filho. Mas chegou um momento que a Sara falou para ele: eu sou estéril, nós estamos velhos, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeitinho, vamos ajeitar de um jeito, você deita com a nossa escrava Agar, e você engravida ela, depois eu pego aquele filho para mim. Abraão de imediato aceitou, deitou com ela, nasceu Ismael, e esse filho não foi o filho da promessa, porque existia uma promessa. Então nós temos esse grande defeito de querer conseguir as coisas do nosso jeito.
E aí eu não entendo por que você faz a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Como venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu? Seja feita a tua vontade. Será que a gente está aqui hoje para fazer a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que você, homem, mulher, você que está aqui nesse culto, tem feito a vontade de Deus, irmão? Será que entre quatro paredes você tem feito a vontade de Deus? Será que nos teus particulares você tem feito a vontade de Deus? Será que quando você está com um amigo, com seu cônjuge, dentro da sua casa, trocando ideias, fofocando, falando das coisas, falando da vida dos outros, você está fazendo a vontade de Deus? Não está. Ah, mas aqui dentro de casa tudo pode, fofoca é fofoca dentro e fora de casa. Mentira é mentira dentro e fora de casa. Os judeus, eles têm um pecado que eles julgam ser pior que ladrão, ser pior que prostituição. Qual? Chama Lashon Hará. O que é? Fofoca. Falar na ausência de alguém. Ah, o fulano não está porque isso. Lashon Hará para você. Judeus dizem que é pior do que você deitar com uma pessoa diferente, com você se prostituir. Eles dizem que a fofoca é muito pior do que você se prostituir. Eu não sou prostituto, mas é linguarudo, fofoqueiro. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala, Lashon Hará para você. Ai, nossa, eu não gostei. Aí eu já não posso fazer nada. Está escrito na Bíblia. Então quer dizer, seja a minha vontade ou seja a tua vontade? Pai, seja a tua vontade. Aí Deus fala, então hoje eu te quero que você aqui na frente, e eu quero que você negue os seus desejos, suas vontades, eu quero que você pare de beber, pare de fumar, eu quero que você se converta, se batisme, eu quero que você seja um missionário, um pastor, um obreiro, sei lá o quê. Aí você fala, ai, mas eu não estou preparado. Aí Deus fala, eu quero que você se batize agora no próximo batismo. Ai, eu não estou preparado. Mentiroso. Você fala, seja feita a tua vontade, mas você não obedece. Eu com 11 anos teve primeiro batismo, eu não perguntei para a mãe e papai não. Minha família era católica. Eu falei, põe meu nome aí que eu quero batizar. Minha mãe queria me matar, minha mãe queria a morte. Católica roxa, e eu me batizei. Enfrentei um monte de problema e nunca me arrependi por isso. Batizei, lembro que estava chovendo, uma represa barrenta, a gente atolava o pé, bebia água com terra lá no meio, porque eu não sabia nadar, bebia água até um doido falar, chega, se água purificar pecado, eu não tenho mais. É verdade, estava nem aí com a pipoca. Agora, o que significa? Eu decidi fazer a sua vontade, eis-me aqui. Aí Deus fala, eu quero isso de você. Ai, não senti no coração. Você deixa de ser liso, irmão. O Salomão falou, cuidado que o teu coração é mentiroso, ele te engana. Vai atrás do seu coração, não, irmão. Ai, porque eu não acho desse jeito, eu penso, irmão, você não sabe nada não, você não sabe nada não. Nosso tempo aqui de 60, 70, 80, 90 anos, a gente não sabe nada não. Eu li a Bíblia tantas vezes, eu acho que eu sou um tremendo ignorante na palavra de Deus. Eu me acho ignorante. Você nunca leu a Bíblia, você se acha o expert? Você se acha já um melhor teólogo que tem? Não existe isso. Então, seja feita a tua vontade. Você está pronto para dizer, Senhor, hoje eu quero fazer a sua vontade? Ou você pode dizer, não, eu vou fazer a minha. Tora a lenha, continua. Só que quando o barco afundar, você não pode reclamar. Você não pode reclamar, porque você está aprendendo nessa conferência que existe um propósito na sua vida. Se você não tivesse que ouvir essa palavra aqui hoje, você não estaria aqui. Você não está aqui porque alguém te convidou. Você pode até achar isso. Mas a Bíblia diz que Deus foi que te escolheu, não foi você que escolheu a Deus. Você não escolheu a Deus, Deus escolheu você. Mas muitos são chamados, eu e você fomos chamados, poucos são os Quem são os escolhidos? Aquele que diz, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua, não a minha. O que o Senhor quer? Fala o que o Senhor quer, Senhor. Diga o que o Senhor quer. Abraão mata o Isaac, beleza, vem cá Isaac, vamos embora.
a mulher dele, a Raquel não, como é que ela chama? A Sara, o nome dela era Sarai, o nome dela no começo chamava-se Sarai. Sarai significa encrenqueira, barraqueira. Aí chegou lá, ó, Sara, já tinha mudado para Sara, que era princesa. Aí ele chegou, Sara, eu e nosso filho nós vamos adorar a Deus. Mas vai aonde? Nós vamos aonde Deus enviar. Mas por que você está levando o Isaac? Fica tranquilo que o Isaac vai voltar para casa são e salvo. Abraão contou para ela que ia matar o filho? Não, sabe por quê? Porque ela era crente, ela é crente meia boca, aquela que fazia só o que ela queria. Abraão sabia que Sara não tinha o mesmo nível espiritual que ele não contou para ela. Gente, cuidado com quem você se aliancia, cuidado com quem você faz amizade. Se você começar a fazer amizade com mentiroso, daqui a pouco você está mentindo. Se você começar a andar com pessoas desonestas, daqui a pouco você está desonesto. Mas eu não posso orientar, faça com que eles andem com você, influencie a vida deles, para que eles possam começar a pensar como você, para que eles possam amanhã querer estar na igreja. Abraão, ele tinha um nível de espiritualidade muito grande, tanto que ele foi, voltou, e a mulher então nem se questionou. Por quê? Porque ela não tinha nível de maturidade. Olha para quem está ao teu lado e fala, você precisa amadurecer. Esse amadurecimento não tem a ver com idade, não tem a ver com experiência de vida, é amadurecimento espiritual. Você pode ter 15 anos e ser maduro espiritual. Eu, quando menino, garoto, eu já era maduro espiritual. Não tem a ver com idade. Tem uns doidos de 40, 50 anos que é pior que moleque. E tem uns meninos mais jovens que é responsáveis. Então isso não tem a ver com idade. Então Abraão tinha essa posição. Eis-me aqui. Você está pronto para dizer hoje? Senhor, entra no meu barco. Você está dizendo, eu estou abrindo mão da minha vontade, eu estou abrindo mão do meu desejo, eu não quero mais saber o que eu penso, deixo de pensar o que eu acho, Senhor, vai ser a sua vontade, eis-me aqui. É isso que você está fazendo. Se você não quiser ir no seu barco, é um direito seu, mas você vai navegar sozinho nessas águas. Quando a tempestade vier, talvez a primeira tempestade teu barco não subsista. E o que eu faço? Aí eu já não posso falar. Não posso falar. Por quê? Porque morre gente todo dia, toda hora, todo instante, todo momento. E esse ano eu infartei. Estava tranquilo. Se Jesus tivesse me levado, estava sossegado. Estava tranquilo. As pessoas têm um medo danado da morte. Sabe por que tem medo da morte? Porque não estão levando Deus a sério. Quando você leva Deus com seriedade, você não tem medo da morte. A morte é só um momento. O apóstolo Paulo falou, se eu morrer para mim é lucro, é ganho. Melhor estar com Cristo do que estar aqui. Só que se a pessoa ela não tiver certeza da própria salvação, ela fica morrendo de medo de morrer, ela tem medo da morte. O que vai ser da morte? A morte não significa nada. Jesus diz, quem estiver em mim, ainda que morra, viverá. Amém, gente? Então, voltando para a nossa palavra lá, volta lá, Nicolas, deixa lá para a gente, não tira não. Volta lá. E estando 2 barcos, e aconteceu que apertando, próximo, e entrando num dos barcos que era de Simão. Qual barco que ele vai entrar hoje? Você está pronto para convidar ele para entrar no seu? Porque tem 2 opções. As opções, elas são, igual o livre-arbítrio. Ele dá para a gente o livre-arbítrio. Aí eu quero o teu livre-arbítrio. Pode pecar, pode fumar maconha, pode vender crack, pode roubar, pode prostituir. Pode beber? Pode. O que eu não posso? Entrar no céu. Pode fazer tudo. Pode torar lenha. Mas o que eu não posso? Você não pode pecar, porque o pecado vai afastar você de Deus. Então isso é muito importante. Entrando num dos barcos que era de Pedro, você está pronto para dizer, Senhor, eu estou cheio de falha, eu sou uma tranqueira, eu sou cheio de defeito, mas eu quero te convidar para entrar nesse barco. Será que ele entraria nesse barco, tudo torto, furado, tudo maltrapilho esse barco? Vai entrar, ele entra, se você convidar. Lá em Apocalipse ele fala, estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei. Ele está pedindo hoje, ele está dizendo assim, ei Ivan,
abre a portinha do barco que eu quero entrar no seu barco. Ei, irmão, abre a portinha do seu barco, eu quero entrar. Não, porque não sei o que tem, então tá bom, então tchau, vou abrir, vou entrar em quem for gentil e me convidar. Hoje você vai ter a oportunidade de convidar Jesus para estar na liderança da sua vida, estar à frente. Depois você vai entender que o Pedro, ele tinha o barco, mas depois do milagre, ele percebe que ele não tinha o barco. Ele percebe que ele não tinha o barco, ele percebe que não tinha nada, que o barco era de Jesus, que a vida era passageira. Depois ele entrou, pescou, fez e aconteceu. Quando ele estava com a vida ganha, cheia de peixe, ele falou: Senhor, deixa isso aqui para trás, que eu não preciso mais disso não, isso aqui é insignificante. As ideias que a gente sustenta, que a gente às vezes é enérgico para manter, com o tempo você vai perceber que você muda, irmão. A palavra de Deus não muda, mas a gente muda, a gente está em constante mudança. Eu espero que a gente mude para melhor, mas tem gente que infelizmente muda para pior. E aqui dizendo, num dos barcos ele entra, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, sentando-se, ensinava do barco. Próximo. Isso. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai ao mar alto, lance a rede para pescar. Então, a partir do momento que ele entrar na minha vida, ele entrar no meu barco, mas eu já aceitei Jesus. Não, gente, vem com esse papo furado para o meu lado, não funciona não. Eu estou na igreja há muito tempo para entrar nessa ladainha. Eu já aceitei Jesus uma vez na minha vida. Você pensa que aceitar Jesus, salvo, sempre salvo, uma vez salvo, sempre salvo? Para com isso, irmão. Você tem que estar ali firme, constante. Ele não vai ficar olhando o teu passado, não, é agora, é aqui nesse momento. Se ele voltar hoje, você pode ter servido Deus 60 anos na sua vida. Se agora você estiver no pecado, tchau, fica. Nem me preocupado. Por quê? Porque é assim que funciona. E aqui a gente para pensar um pouquinho, que quando Jesus entra no barco do Pedro, o que acontece? Quando ele entra na sua vida, o que acontece? Resultado. Talvez você está trabalhando igual um condenado, talvez você está quebrando a cabeça para resolver teus problemas, talvez você está dando volta na vida 360 e está sempre na mesma perrengue. Por quê? Está dirigindo seu barco sozinho. Quando Jesus entra no nosso barco, nós não precisamos nos esforçar tanto. A palavra prosperar não é dinheiro, mas significa ter sucesso. Jesus entra no seu casamento, ele conserta o teu casamento. Ele entra na tua família, ele conserta a tua família. Ele entra na tua vida, ele conserta a tua cabeça. Ele te dá maturidade, espiritualidade, discernimento. Ele entra na tua empresa, ele conserta as coisas. Não, mas é porque eu penso. Continua pensando sem problema nenhum, é o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio e você pode obedecer a Deus. Eu sempre gosto de falar isso. Quando você opta para obedecer a Deus, você está abrindo mão do seu livre-arbítrio. Não seja mais a minha, mas a tua vontade. O que é o livre-arbítrio? A minha vontade. Eu decido, eu faço, eu que decido. Quem anda sozinho no barco tem livre-arbítrio. Viaja para onde quer, faz o que quer, rema para quando quer, sai quando quer, vem na igreja quando quer, participa de ceia quando quer, troca de igreja quando quer, muda de chamado quando quer. Mas quem entra no barco certo, não é mais a nossa vontade, a gente perde o direito do livre-arbítrio. Agora é a tua vontade, não a minha. Diga: Senhor, não seja a minha, mas a tua vontade. Amém. Continuando aqui para a gente, eu quero ler um trechinho, Deuteronômio 28, que fala sobre essa questão do resultado. 28, verso 12 e 13. 12 e 13. Vai lá, Nicolas. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Antes de falar do restante, ele fala, a partir do momento que você ouvir, se você ler o versículo 1 e o 2, ele fala: se ouvir atentamente e obedecer à voz do Senhor que eu te ordeno hoje,
Vou te fazer uma pessoa diferenciada. Não importa se você trabalha no campo, não importa se você é empresário, não importa se você é um funcionário, não importa se você é CLT, não importa se você é um MEI, não importa se você é um profissional liberal, não importa, não tem nada a ver. Não importa se você trabalha com a enxada ou com a caneta. Ele está dizendo assim, ó, te abrirá o teu bom tesouro para te abençoar toda a obra da sua mão. Onde você colocar a sua mão, ele vai abençoar. E aí ele diz assim, ó, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Levante a mão para o céu e fala: Senhor Jesus, me abençoe de uma forma poderosa, pois o que vier na minha mão, eu serei generoso para repartir. Tem gente que quer ficar rico, tem gente que quer ter dinheiro, mas é só para ele, só para ele. Eu quero. Vou fazer uma pergunta, fazer uma perguntinha boba aqui. Como é que a senhora se chama? Joyce, suponhamos que a senhora ganhe R$1 bilhão. O que a senhora vai fazer com R$1 bilhão? Primeira coisa, não sabe. O que o senhor faria com R$1 bilhão? Vocês sabem o que é R$1 bilhão, né, gente? Eu vou diminuir, R$500 milhões, tá? R$500 milhões. O que o senhor faria, primeira coisa, com R$500 milhões? Não sabe também. Como é que Deus vai dar se nem você sabe? Como é que Deus vai dar uma coisa que vocês não sabem? Você tem que saber. Beatriz, o que você faria com R$500 milhões hoje? Agora, nesse momento, já. Gastava tudo, por isso que não vai receber. Gastava tudo. Para gastar R$500 milhões tem que ser doido, viu? É dinheiro que não acaba mais, gente. Uma casa boa custa 4, 5 milhões. Né? Essa casa é do Quinta do Golfe, estou falando de casa aqui. Casa do Quinta do Golfe. 500 milhões dá para você viver para o resto da vida bem e ajudar muita coisa, né? Mas, vamos pensar ali, o amigo do Roger. Como é que você chama mesmo? Ivan? Elivel, até parecido com o Ivan. Elivel, o que você faria com 500 milhões? Ajudaria a minha família. Isso chama-se egoísmo. Isso chama egoísmo. Mas ele foi sincero. Por que egoísmo? Vem a nós, eu preciso ajudar quem eu amo. Se o Senhor ganhasse esse dinheiro, primeira coisa, tiraria o dízimo, uma boa oferta, e eu ia estipular algumas instituições de caridade para contribuir nelas. Depois eu pensaria o que eu ia fazer. A maioria de nós está sempre preocupado em nós, nossa casa, nossa família, nosso dinheiro, nossas dívidas, nosso carro. Tem gente que quer sair trocando carro, fazendo, acontecendo. É por isso que muitos de nós não podem ficar rico. Porque se ficar rico vai fazer besteira. Tem gente que faz besteira, depois quer ser soberbo, passar em cima dos outros, não cumprimenta mais os irmãos, não fala bom dia, não fala boa noite mais, porque pensa que é o rei da cocada preta. Gente, isso não é o fim do mundo, tem gente muito mais rico que isso. Mas a questão é, então assim, ele fala assim para a gente, as tuas mãos serão abençoadas. Volta, Nicolas, as tuas mãos serão abençoadas, porém tu não tomarás emprestado, mas terás, a tradução aqui, tu não tomarás de alguém, porém tu ajudarás pessoas, tu terás a condição de ajudar pessoas. Você já pensou no coração, já colocou no coração de ajudar pessoas? Quem pensa em ajudar pessoas, levanta a mão. Por que na hora do dízimo da oferta você não pensa nisso? Sabia que a igreja é um lugar que mais recupera pessoas na face da terra? A igreja é que mais recupera. Isso você pode conversar com o juiz. O juiz vai falar para você que hoje a instituição que não cobra nada do governo e que mais recupera pessoas é a igreja. Ah, mas é relacionado a nós. Hoje é nós, mas se crescer amanhã tem X% aqui da cidade. Temos que fazer outras coisas? Temos, a Lagoinha faz, a Lagoinha trabalha, por exemplo, no Moçambique, tem igreja, tem orfanato, tem escola, tem creche, tem casa, estão fazendo uma cidade lá em Moçambique. Tem outras cidades que o pastor André está investindo. Com dinheiro de quê? Dos dízimos e ofertas. Simples. Mas a gente quer ser muito bom, mas do nosso jeito, da nossa forma.
Então ele diz aqui, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Fala, eu preciso ter bastante dinheiro, mas para ter cabeça para usar. Se você não tiver cabeça, você vai ficar chato, soberbo, arrogante. Eu não vou nem querer passar perto de você, irmão. Sinceramente. Tem uns pé de coelho aí fora, tem uns cachorros que estão matando, umas pessoas que estão matando gato a grito, cachorro a grito, que não tem um gato para puxar para o rabo, pensa que tem um rei na barriga. É santo Deus. Imagina se essa pessoa ficar rica. Pelo amor de Deus. E aí ele continua dizendo, olha o que ele fala. O Senhor te porá por... e não por, digo, o meu lugar é ser cabeça, não a cauda. E só estarás em cima e não de? Seu lugar é embaixo ou em cima? Se Jesus estiver no seu barco. Se ele não tiver no seu lugar, vai continuar sendo lá. É problema, é família, é gente que te liga, é gente como se você fosse um Deus. Você não resolve os teus problemas e muito menos deles. E aí ele fala, só para terminar aqui, ele fala, se obedeceres. Tem uma condição. Qual a condição? Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser obediente, eu quero ser servo, eu quero servir, eu quero ser grande para servir e pequeno para me importar. Continuando, volta lá na leitura inicial. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco de terra, sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, vá ao mar alto, lance a rede para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. A pergunta é o seguinte, você está disposto a lançar a tua confiança sob uma palavra de Deus? Que se você veio na conferência e não está pegando o que Deus está falando com você, a tua vida vai continuar a mesma coisa. Se você está pegando, você pode ter certeza que é um novo capítulo da sua vida. Que mais? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. O pastor Everton falou um pouco sobre isso, né? E encheram ambos os barcos, de maneira que tal quase ia a pique. Que mais? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Continua. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Que mais? De igual modo também de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão, não temas, que de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, fizeram o quê? Deixaram tudo, porque eles entenderam que o dono da pesca maravilhosa era Jesus. O barco era apenas um momento da vida deles. Eu quero te explicar uma coisa, a nossa vida tem momentos, é uma vida de fase, né? A gente tem períodos, fase da nossa vida. Eu estou numa fase para levar o evangelho com muita seriedade. Eu espero que você entre também nessa fase para levar o evangelho com seriedade. Não é o teu carro que vai te levar para o céu. Tenha bom carro, glória a Deus, mas não bota a tua confiança nisso. Tem uma conta bancária abençoada, mas não fique colocando confiança nisso. Porque eu vendo, eu ganho bastante. Gente, não fique depositando sua confiança nisso. Tem gente que só está correndo atrás de dinheiro, e esquece que existe um propósito muito maior por trás de tudo isso. Aí você fala, eu e minha casa serviremos. Como que vai servir tua casa, vai servir Jesus, se você só vive em função de você, só quer ganhar, comprar? Tem hora que você tem que pensar um pouco. Eu quero que a minha casa sirva a Jesus? Quero. Então, Senhor, eu quero viver em função do Evangelho. Tenho que trabalhar? Tenho que ganhar dinheiro? Tenho. Mas esse não é o meu foco principal. O meu foco principal é que o Senhor esteja na proa do meu barco. Tem mais um trechinho aí só? Acho que não, né? E aconteceu que estando numa daquela cidade, tá bom até aqui. Tá ótimo. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui para vocês aqui. Tá bom.
Beleza, eu quero fazer uma oração com vocês hoje. Eu ministrei a Santa Ceia e eu quero fazer uma oração. Antes de fazer a oração, eu quero que você tenha consciência do que você vai fazer. Não quer fazer, não faça. Não vou opinar, não vou falar nada. Fica tranquilo. A Lagoinha tem, eu não posso falar pelas outras igrejas. Eu já fui pastor de outras igrejas, tá? Já fui pastor de outra igreja. Cada igreja tem uma dinâmica, tem umas regras. E eu estou na Lagoinha hoje porque a Lagoinha é uma igreja muito aberta, é uma igreja que não centraliza tudo no pastor, ela dá oportunidade para as pessoas servirem, é uma igreja que está voltada mais às pessoas do que em si dentro da igreja. Agora, se você fizer uma escolha hoje e convidar Jesus para entrar no seu barco, saiba que você vai ter um compromisso de andar pelo Espírito Santo. E Ele vai te dar direção, Ele vai te dar orientação. Se você precisar de nós, você pode nos procurar como pastores. Se você falar, não, do jeito que estava, tá bom, você nem convida Ele para assumir essa fase da sua vida. Por quê? Porque você vai querer fazer do seu jeito. Fazer do seu jeito, meu irmão, é dar murro na ponta da faca. Quantos de nós estava fazendo do seu jeito? E estava passando por dificuldade, por situações. Então, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E essa decisão é para que você se posicione da forma correta. Ah, mas eu não sei se eu vou dar conta. Não se preocupa com amanhã, gente. Nós estamos vivos hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro momento, gente. Hoje você vê pessoas, amanhã... Nossa, eu falei com ele ontem. É lógico, estava vivo. Estava vivo, gente. A morte é um negócio tão estranho. Você fala que a pessoa hoje amanhã morreu, mas morreu de quê? De morte morrida. Ué? Ah, mas não tem, irmão. Por isso eu preciso fazer minha existência terrena valer a pena. O tempo em que eu passar aqui na terra, eu quero fazer a vontade de Deus. Amém, gente? Curva a tua cabeça um pouquinho. O pessoal do louvor pode se preparar? Curva a tua cabeça um pouquinho. Diminui um pouco a lâmpada para mim. Eu quero que você ore comigo, no sentido de, pensando de que você é um barco, tá? Imagina que existem 2 barcos aqui essa noite. E você pode optar, ficar sozinho num barco, continuar fazendo do seu jeito, continuar resolvendo, continuar decidindo, continuar achando que é o bam, continuar achando que a pessoa é inteligente, sábia, a pessoa que ela tem capacidade intelectual, um bom diploma, você pode achar que você é uma pessoa que tem até conhecimento, então continua nessa vibe, mas não reclama do que vem pela frente. Ou você então pode entender hoje com humildade, de que nós somos limitados, e hoje você quer convidar Jesus a entrar no seu barco, você quer convidar Jesus a estar com você, não só aqui na igreja não, mas dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, na sociedade, em todo lugar que você for, colocar a planta dos seus pés, os pés de Jesus estará na frente dos seus. Em todo lugar que você for, Jesus sempre vai estar um metro adiante de você, e pode ter certeza que as coisas vão tomar rumo diferente. Lugares que não te recebia direito vão passar a te receber. Lugares que pessoas talvez estavam querendo só tirar proveito de você, as pessoas vão ver Deus em você, elas vão sentir Deus em você. Pessoas vão chegar e pedir oração para você, pessoas vão chegar e pedir conselho para você. Gente, vocês não sabem o quanto que isso é gratificante. Então eu gostaria que você se levantasse agora, você ficasse de pé, com as mãos sobre o seu coração. Eles vão fazer um louvor bonito, e depois eu vou fazer uma oração. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Senhor,
Senhor, a nossa vida, ela pertence ao Senhor. Nós viemos do Senhor e voltaremos para o Senhor. O Senhor nos confiou um período, uma estadia aqui na terra. Nós não sabemos o tempo que nós passaremos aqui, mas queremos fazer jus desse tempo que estaremos aqui na terra. Senhor, entra nesse barco, toma a frente desse barco. Queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Já estamos cansados de dar cabeçada, estamos cansados de lidar com sentimentos aversos, estamos cansados, ó Deus, de mágoa, tristeza, machucados. Queremos que o Senhor seja, ó Deus, aquele que conduz esse barco de maneira tranquila. Como diz no Salmo 23, leva-me às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Senhor, eu vou fazer um convite hoje, não é um apelo, é um convite. Independente de eu já estar na igreja, independente de eu já ser crente, independente de eu estar afastado, independente de eu ter feito um monte de coisa na vida, não interessa. O nosso passado não conta para Deus, Deus não quer saber do teu passado, mas Deus está dizendo, é hoje, a partir de agora. Eu quero fazer um convite para você. O seu barco pode continuar do jeito que está, ou você pode hoje aceitar Jesus, que Ele entre por livre e espontânea vontade no seu barco, porque a tua vida vai tomar um rumo diferente. As tempestades vão se acalmar, os problemas vão se acabar, e Jesus vai fazer uma obra grande, e você certamente vai cumprir um chamado de Deus, em nome de Jesus na sua vida. Todos nós temos um objetivo dentro da igreja, e eu tenho certeza de que isso só vai acontecer com Jesus dentro do nosso barco. Eu gostaria que você fosse o mais transparente possível, de olhos fechados. Se você quer que Jesus esteja dentro desse barco, só levante a sua mão, seja sincero. Eu gostaria que você viesse um pouquinho aqui pelos corredores e aqui à frente. Quem achar que está do jeito bom, fica aí no seu banco aí. Vem aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração e selar um pacto, uma aliança com Deus. E depois nós vamos terminar essa conferência. Vem aqui à frente. Pode vir, pode ir lá. Ajuda aqui os irmãos. Isso. Eu não estou falando de reconciliação. Eu não estou falando de você se reconciliar com Deus. Eu estou falando de você hoje fazer um pacto, uma aliança com Deus. Em nome de Jesus. Se você quer continuar do jeito que você está fazendo, você só não pode reclamar amanhã, porque Deus vai te dizer, Pastor Antônio, no último dia da conferência fez o convite. Talvez seja a última chance e oportunidade nossa. Gostaria que você pensasse, sabe aquela pessoa que você amou tanto, que você estava com ela um dia antes, e no dia seguinte aquela pessoa veio a óbito? E se você pudesse voltar atrás, quantas palavras você teria para dizer para aquela pessoa? Mas nós não somos donos do tempo, nós não temos esse poder de controlar o tempo. O único poder que nós temos é de decidir nossa vida neste momento. Esse momento é o momento de Jesus entrar na sua vida, mas entrar rasgando, transformando e fazendo você uma pessoa abençoada poderosamente. Vai ter muita gente que vai depender da sua oração, vai ter muita gente que vai depender de uma visita sua, vai ter gente que vai depender da tua ajuda, vai ter gente que vai depender de várias circunstâncias, vai ter gente que só vai se converter através de você, que convidou Jesus para entrar no seu barco. Com as mãos sobre o seu coração, quem está aqui na frente, diga: Senhor Jesus, eu selo uma aliança na minha vida hoje, sem olhar para trás, sem mágoas, sem tristeza, sabendo que o meu passado foi perdoado e apagado. Eu quero hoje que o Senhor seja o mestre desse barco, dirija a minha vida, conduza-me a águas tranquilas, pastos verdejantes, seja o meu pastor. Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Eu selo hoje esta aliança. Espírito Santo, me ajude a caminhar corretamente sob o Evangelho.
E esta igreja, Lagoinha, que ela possa me ajudar a me conduzir de uma forma plena e correta, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, quem está aqui na frente tomou uma decisão de livre e espontânea vontade. Quem está aqui na frente tem um propósito. O propósito não é com a Lagoinha, não é com o pastor, não é com a igreja. O propósito é com o Criador, é com o Senhor que fez o céu e a terra. Certamente, a partir de hoje, o nosso casamento será diferente. Certamente, a partir de hoje, os nossos filhos vão crescer diferente. Vão ser filhos de orgulho. Certamente, o que está torto lá fora vai se endireitar. Certamente, as nossas dúvidas, anseios, nossos medos, incertezas vão se acabar. Porque aquele que está na proa do navio é o que pode calar o vento e a tempestade. Senhor, dá vitória para cada pessoa, fortaleça cada pessoa, que o céu se abra nesta noite e venha Shekinah do céu poderosamente. Vai ter pessoas aqui que vai ter sonhos de revelação, vai ter pessoas aqui que vai ter dons de variedade de línguas, vai ter pessoas que vai ter dom de cura, vai ter pessoas que vai ter dom da palavra, da profecia, vai ter pessoas aqui que vai, ó Deus, crescer poderosamente diante do Senhor. E o objetivo é sempre o nosso semelhante. Que nós sejamos canal de bênção para a cidade de Mirassol. E essa cidade conheça que existe, ó Deus, pessoas que têm um compromisso com o Evangelho. Assim eu oro junto com cada irmão hoje. Ore comigo agora, diga: Senhor Jesus, a partir de hoje, tudo na minha vida será diferente. Eu vou me esforçar, mas eu preciso da sua ajuda. Me esforça, me ilumina e me abençoe. Nesta nova etapa, eu quero ser instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus.